A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula aqui da lição número 4 do segundo trimestre do ano 2017, Isaac, um caráter pacífico. Meu nome é Herberson, sou idealizador do EBD em Foco e da plataforma de slides do EBD em Foco, slidesebd.com, e toda semana eu estou aqui fazendo esse vídeo, disponibilizando para você que é professor da Escola Bíblica Dominical e quer se capacitar mais. Bem, além desse vídeo aqui de comentário, eu faço mais 4 vídeos de subsídio, onde eu ministro aí uma aula de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, depende, vídeos mais curtos, mas que tem um foco específico ali na lição, que enriquece bastante a aula, e também nesses vídeos de subsídio eu coloco uma dica de dinâmica, de didática, que você pode usar aí na sua aula. Então você que está acessando esse vídeo aqui, eu vou deixar o link aí para os outros vídeos, para que você possa ter acesso a esses outros vídeos. Se você é assinante da plataforma de slides, você já vai encontrar aí esses vídeos na plataforma. Você vai ver aí na plataforma. Se você não é assinante, também você encontra no YouTube ou no blog do ebdenfoco.com. Você vai encontrar esses vídeos. Eu vou deixar o link para você ver também, além do comentário, os vídeos de subsídio. Além do mais, esse slide pode ser usado na sua igreja. Você pode baixar e usar o slide. Então entre aí, tem o link também da plataforma de slides. Se você já está na plataforma, parabéns, muito obrigado. Tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida, porque você está usando um recurso didático que realmente faz a diferença na vida dos alunos. Se você ainda não se cadastrou na plataforma, se cadastre, tem um link aí. Deus vai te abençoar ricamente. Também, se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, para que você possa receber as notificações, as novidades que eu posto toda semana. Amém? Vamos começar aqui a aula, porque eu acho que é isso que você está esperando aqui nesse momento. Então vamos lá, falar um pouco aqui de Isaac e do caráter de Isaac, porque essa lição fala de caráter. Texto áureo. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Gênesis 17, 19. Que Deus está fazendo, reforçando a sua promessa de que faria de Abraão uma grande nação. E para isso ele precisava de ter um filho com a sua esposa legítima, Sara. E esse filho foi Isaque. Verdade prática. Isaac, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. Então, a gente vai ver nessa lição o exemplo de Isaac, o que ele deixou aí para nós, para que nós possamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Ou seja, Isaac, ele foi um homem abençoado por Deus, ele foi aí um dos que deram origem à nação de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, mas ele era um homem comum, um homem normal, ele tinha seus defeitos, tinha suas qualidades, mas também tinha seus defeitos. Então nós podemos sim seguir o exemplo de Isaac. Vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 26, de 12 a 25. Então aqui essa leitura, eu costumo pular ela porque eu já suponho que você já fez ela. Só abrindo um parênteses aqui, no subsídio que eu coloquei, no vídeo subsídio, a parte 4, que é a dica de didática, eu falo um pouco de você dar para os seus alunos lá como que você vai fazer uma dinâmica na sua sala de aula com essa passagem. Então tem lá o método indutivo de estudo da Bíblia que você vai aplicar aí na sua sala de aula. Então você pode pegar essa passagem e dar para os seus alunos para que eles possam interpretar, observar, interpretar e aplicar. Então assista lá o vídeo de subsídio, parte 4, que é onde eu falo dessa dinâmica. Então eu recomendo você fazer isso para que os alunos possam entender melhor essa passagem e aplicar na vida deles. Introdução. Então vamos lá, introdução. O caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunho e práticas. Então o que a gente tem falado aí nas outras lições, nas lições anteriores, eu sempre gosto de fazer aí uma revisão rápida das lições anteriores. E nessas lições anteriores nós falamos do que é caráter. Então o caráter
ele é diferente de personalidade. A personalidade não pode ser mudada. É o que molda a pessoa, o que ela é. Mas o caráter pode ser mudado, porque o caráter tem a ver com aquilo que é o externo da personalidade, aquilo que a pessoa faz que os outros veem. Então, o caráter pode ser transformado. E nós vemos o caráter, né, através das atitudes. A pessoa mostra o seu caráter através das suas atitudes, do seu testemunho e das suas práticas. Quando nós olhamos para a vida de Isaac, né, nós vemos o comportamento de Isaac, as atitudes de Isaac, e aí a gente consegue ver o caráter de Isaac, que ele tinha um bom caráter, é um homem de bom caráter. Isaac, ele é um personagem da Bíblia que tem um grande significado para a história do povo de Israel. Então ele não é qualquer um, ele é um personagem que, né, a nação de Israel considera muito. A gente fala muito de Abraão, porque Abraão foi o primeiro. Mas Isaac e Abraão ali são praticamente equivalentes. Nós vamos ver nessa lição que as bênçãos que Deus prometeu para Abraão foram transferidas para Isaac, não pela hereditariedade, mas pela sua obediência. Então Isaac ele tem um papel importante na história de Israel e na história da redenção. A gente não pode perder o foco, que é a redenção, né, que Jesus aí nos redimiu do pecado. Então Isaac ele está aí na linhagem de Cristo e ele tem esse papel importante. O seu nome foi dado por Deus mesmo antes do seu nascimento. Então o texto áureo, né, que a gente já leu, né, que Deus deu o nome para ele, Isaac, o seu nome será Isaac. Então antes dele nascer, Deus já tinha falado que o nome dele seria Isaac. Então Isaac é aquele que ri, ou ele ri. A gente vai entender isso porque Sara e Abraão, eles riram quando Deus falou que eles iriam ter um filho. Pela idade avançada, eles não poderiam ter mais filhos, principalmente Sara. No entanto, Deus é um Deus de milagre. E eles riram, né, e por causa disso o nome Isaac significa aquele que ri. Isaac, o filho da promessa. A promessa de Deus a Abraão. Primeiro, para entender o caráter de Isaac, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forjou o seu caráter. Então Isaac, ele teve toda uma história. A gente precisa entender o contexto aí da vida de Isaac antes dele nascer, depois que ele nasceu e todo o seu comportamento para que nós possamos entender o caráter dele. Então, primeiro, ele é filho de Abraão e Sara. Como nós sabemos, Abraão e Sara, eles não poderiam ter filhos. Na lógica humana, uma mulher estéril não pode ter filhos. E além de ser estéril, ela ainda era idosa. Então, ela já estava provavelmente na menopausa, ela não tinha mais condições de ter filhos. Muitos podem falar assim, mas naquela época o povo vivia muitos anos. Nem tanto assim, Sara morreu com 127 anos. Então, ela já estava idosa, com 90 anos de idade. Abraão morreu com 175, ele viveu um pouco mais. Só que com 100 anos ele também já estava idoso. Mas Sara, para ela, não tinha como. Além dela ser estéril, ela já era idosa. Então, na ótica humana, né, Isaac não deveria ter nascido. Né, pela ótica humana, isso não é uma coisa impossível. Mas Deus fez essa promessa para Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Então isso aqui a gente já sabe, essa promessa que Deus fez para Abraão, todo mundo já sabe que Deus faria de Abraão uma grande nação. Só que se nós olharmos aqui uma ficha técnica de Abraão, né, então o nome dele, Abrão, significa o quê? Pai exaltado, idade 75 anos. Não era tão velho assim porque ele viveu 175, mas já era idoso. A cidade que ele morava, Ur, uma cidade totalmente ímpia, uma cidade que adorava vários deuses e que não olhava para o Deus verdadeiro. Ou seja, uma cidade idólatra. Casado, sim, o nome da esposa Sarai, significa o quê? Minha princesa. Filhos, minha esposa é estéril. Ou seja, ele não poderia ter filho. Então, olhando para essa ficha técnica, né? Alguém com essa ficha pode ser pai de uma grande nação? O nome dele é pai exaltado. Idoso, morava numa cidade ímpia, casada com uma mulher que não podia ter filhos, não tinha como. Mas Deus muda todas as coisas. De Abrão, ele passou a ser chamado Abraão, que agora é pai de muitas nações. O Deus mudou o seu nome.
O nome Sarai significa minha princesa. Deus mudou para Sara, que significa apenas princesa, ou seja, princesa de um povo, princesa de nações. Ou seja, ela não seria mais só princesa de Abraão, mas princesa de todos. E morava numa cidade chamada Ur. Deus tirou ele de lá e levou ele para Canaã, para que ele pudesse morar ali na terra prometida. Então Deus mudou toda a ficha técnica de Abraão. Abraão se tornou um outro homem transformado. Isso pela fé. Não podemos perder o foco que tudo isso aconteceu pela fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não merecia nada. Ele era um pecador como qualquer um outro, mas ele teve fé. Nós devemos olhar para Abraão e ver a obediência dele, o exemplo dele. Mas como ser humano, ele era igual a qualquer um outro pecador da época. Então foi pela graça de Deus. Deus escolheu Abraão e fez dele uma grande nação. Seu nascimento, um verdadeiro milagre. Vamos lá, falar de Isaac. 25 anos depois, Deus reforça a promessa. Ou seja, Deus fez a promessa para Abraão lá e depois ele reforçou. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. Dela, ou seja, a sua esposa. E a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 16. Então, Abraão questionou. A um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara à idade de 90 anos? Não tinha como. Pela lógica, isso não era possível. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Ele riu quando os anjos falaram aquilo, que ele ia ser pai de uma grande nação. Quando Deus reforçou a promessa para ele, tu vai ser pai, ele riu. Não só ele, como Sara. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Ela riu no seu coração. Gênesis 18, 12. E Deus fala, tu riu? Ela fala, não, eu não ri. Ele fala, não, tu riu sim. Ou seja, o nome de Isaac vem daqui. Tanto Abraão como Sara riram. As pessoas falam muito de Sara, que Sara riu, mas Abraão também riu. Tá? Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Ou seja, ele riu também. Ele não confiou também 100% na promessa de Deus. Abraão aos 100 anos e Sara com 90 foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Então eles já estavam em idade avançada, além de Sara ser estéril, mas Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Nós sabemos que Sara tentou dar uma ajudinha a Deus, falando para Abraão se deitar com Agar, a serva, e lá ele teve um filho chamado Ismael. Mas não era o filho da promessa. Ismael não era o filho que Deus queria ali, que fosse abençoado, que desse a continuidade aí na linhagem, né, da promessa de nascer o Cristo. Então, Jesus nasceu da linhagem ali de Abraão, mas não de Ismael, mas de Isaac. Então, Ismael ele deu origem a um outro povo, que são os árabes. Ele habitou no deserto de Parã, né, também no subsídio, lá eu falo isso, se você assistiu o subsídio lá número 3, subsídio número 3, eu falo disso. Então, ele habitou no deserto de Parã, que ali hoje é a Arábia Saudita, Ismael. Né? Mas o filho da promessa tinha que vir de Abraão e Sara. A gente fala muito de Abraão, mas Sara também é importante, porque Deus queria também que viesse dela. Então ele é o filho da promessa, Isaac, e não Ismael. Um homem abençoado por Deus. Vamos falar um pouco de Isaac agora. Ou seja, Isaac ele teve uma prosperidade espiritual. Vamos entender um pouco aqui a linha do tempo da vida de Isaac para entender um pouco dessa prosperidade, tanto espiritual quanto material, da vida dele e do seu caráter. Primeiro, né, nasceu lá por volta de 1848 a.C. Esses anos aqui são aproximados, viu? Você pode achar fontes com uma data diferente, mas é aproximado. Depois Isaac se casa. Ele se casa com Rebeca, que é uma mulher, era prima dele, né, um primo um pouco distante, mas lá, né, ou seja, fazia parte da sua família. Abraão mandou buscar Rebeca lá em Padã Arã. Rebeca veio, casou-se com Isaac, né, ele já tinha cerca de 40 anos de idade. Então passou-se 40 anos do seu nascimento, ele casou-se com Rebeca. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Então,
20 anos depois de casado, ele teve esses filhos. Rebeca também era estéril, não podia ter filhos, mas Deus tinha que cumprir com a promessa e nasceu esses dois filhos, Jacó e Esaú. Abraão morre logo depois. Então, alguns anos depois do nascimento de Jacó e Esaú, Abraão morreu. A Bíblia diz que ele morreu farto de dias. Então, é importante isso, porque ele viveu até onde não dava mais para viver. Deus abençoou ele até o último dia. Então, ele viu os seus netos. Ele não morreu sem ver os seus netos, ele viu os seus netos. Então, ele viu os seus netos crescerem aí. Ou seja, deixa eu ver aqui, 7 com 8, 15 anos, né? Ou seja, Jacó e Esaú estavam com 15 anos quando Abraão morreu. Depois desse episódio, né, ou seja, que Abraão morreu, Isaac ele teve que tocar tudo que Abraão deixou. Abraão era um homem muito rico. Abraão tinha muitos homens ali que ele comandava. Então a gente não pode ficar pensando em Isaac como um homem que morava sozinho numa tenda com a sua esposa e seus dois filhos. Ali, Isaac... Não, Isaac ele vivia com todo o povo que Abraão deixou. No episódio que Abraão vai socorrer Ló, só com Abraão tinha 318 homens. Então era muita gente que Abraão comandava. E quando Abraão morreu, Isaac teve que comandar essas pessoas. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. E depois desse episódio, ele foi para Gerar. Ele foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome onde morava. Então ele morava aqui em Berseba e ele foi para Gerar. Aqui seria uma cidade, né, comandada pelos filisteus. Né, foi morar na terra dos filisteus. E os filisteus ocupavam uma região muito grande aqui, mas Gerar era meio que uma capital, né, não sei. Aqui está Sodoma, por exemplo. Né, Sodoma era para esse lado de cá. Hebron, aqui tem esse mapa. Lá no subsídio número 3 também eu falo desse mapa de forma mais detalhada. Então ele foi para Gerar, e lá em Gerar ele resolveu ir para o Egito. Ele sentiu o desejo no coração de ir para o Egito. Só que Abraão já tinha quebrado a cara uma vez lá no Egito. Né? Então Deus falou, né, com Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então ele teve que obedecer à voz de Deus e ele obedeceu, ele foi obediente. Ele foi morar em Gerar mesmo. E Deus confirma a promessa que ele já tinha feito para Abraão. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Gênesis 26, 4 a 6. Então, Isaac, ele recebeu a mesma promessa ali que Deus tinha feito para Abraão, que pela sua semente seriam benditas todas as nações da terra. Então a promessa, né, foi também para Isaac. E Deus fala assim, olha, Abraão obedeceu a minha voz. Então significa que se você obedecer, você também será abençoado. E de fato, ele foi abençoado. A bênção divina é passada de pai para filho. Então a gente vê que a bênção de Abraão foi transferida para Isaac não pela hereditariedade, não é porque ele simplesmente era filho, mas pela fidelidade, pela sua obediência. Então Isaac ele cumpriu aí os propósitos de Deus porque ele foi fiel a Deus. Então ele tinha aí na sua mente, né, que Deus ia lhe abençoar e ele com certeza era um homem fiel que fazia sacrifícios, que guardava os preceitos de Deus. Então a sua fidelidade aí fez com que ele continuasse aí com as bênçãos de Abraão. Seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Mas lembre-se que também é pela fé, né? Pela fé. Abraão e Isaac não mereciam nada. Então, da mesma forma que Abraão não merecia, Isaac também não merecia. Mas pela fé em Deus eles foram regenerados e conseguiram cumprir aí uma vida, né, de santidade, uma vida de um bom caráter, apesar dos seus erros, mas eles cumpriram todos os preceitos que Deus colocou ali para eles. A prosperidade material. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu daquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Então ele semeou na terra de Gerar, e ali ele foi abençoado, 100% ele conseguiu. E este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus.
Ou seja, ele era fiel a Deus, obediente a Deus e, consequentemente, Deus abençoava ele. Qual é o objetivo da vida cristã? Quando a gente fala da vida cristã, trazendo para nós hoje em dia. Ou seja, quando eu procuro uma igreja, quando eu procuro Deus, quando eu procuro Cristo, qual é o principal objetivo? O que eu de fato estou procurando? Para os teólogos da prosperidade, é possuir bens materiais. Então esse é o objetivo. Você vai numa igreja que prega prosperidade, o que eles falam é você tem que ter carro, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ou seja, você tem que ter várias coisas para você mostrar que você realmente é abençoado por Deus. Então a ideia lá é que a vida cristã ela é moldada pelos bens materiais. Porém, de acordo com a palavra de Deus, o objetivo da vida cristã é viver eternamente em comunhão com Deus. Ou seja, você ter comunhão com Deus, você viver para Deus, você levantar de manhã e lembrar que existe um Deus, você ir dormir e lembrar que existe um Deus, que tudo que você tem foi Deus que te deu e tudo que você faz é para a glória de Deus. Ou seja, você viver 100% do seu dia ali conectado com Deus, em comunhão com Deus, e depois que você morrer, bens materiais, tudo isso vai ficar para trás. Daqui 50 milhões de anos, o que vai importar se você tem um carro ou não? O que vai importar se você tem dinheiro ou não? O que vai importar se você tem uma casa ou não? Daqui 50 milhões de anos isso não vai fazer diferença. Vai fazer diferença que eu vou estar vivendo com Deus, você vai estar vivendo com Deus eternamente com Ele na glória. Então a gente tem que pensar nisso. Tudo isso aqui da Terra é passageiro, vai acabar. Qualquer momento nós podemos morrer, e aí, depois disso? Então, o verdadeiro objetivo da vida cristã é você viver em comunhão com Deus, para que essa comunhão possa ser eterna, não só aqui na Terra, mas também nos céus. Mas Deus abençoa seus filhos financeiramente? Ou seja, será que Deus abençoa? Já que o objetivo não é vida financeira, mas Deus abençoa? Sim, sim. A Bíblia fala de dízimo, né? E Deus fala lá, né? Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ou seja, Deus ele abençoa nossa vida financeiramente, mas esse não é o objetivo. Você tem que ver que se Deus também está te abençoando financeiramente, é porque Ele tem um propósito com isso. Ele quer te conduzir a algo, a uma intimidade maior, ou Ele quer que você abençoe a obra dEle, ou Ele quer que você abençoe outras pessoas. A vida financeira também, uma vida financeira abençoada, ela também tem seus propósitos no reino de Deus. Não é só para você viver no luxo, no conforto. Talvez Deus tenha um propósito maior em te abençoando financeiramente. Mas quando a gente fala de dízimo aqui, tem gente que quer barganhar com Deus. Eu vou dar o dízimo para eu receber, eu vou dar para a igreja para eu receber de volta, que é o que pregam os teólogos da prosperidade. Mas a Bíblia diz que o dízimo é gratidão, a oferta é gratidão. Você faz isso porque você já foi abençoado, não para ser abençoado. Então é uma forma de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. Lições do caráter de Isaac. Vamos aprender um pouco mais aqui sobre o caráter de Isaac. Um homem esforçado e trabalhador. Primeiro, a prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Então Deus prosperou Isaac ali em Gerar. E os filisteus eles não gostaram disso. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ou seja, lá na terra dos filisteus, Isaac já estava mais poderoso, mais rico do que os próprios filisteus, porque Deus estava abençoando ele. A maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Então, o povo dos filisteus talvez queriam amaldiçoar Isaac por aquilo que ele estava recebendo, pelas bênçãos. Mas quem é fiel a Deus não pode ser amaldiçoado, não tem como. A gente vê lá a história de Balaão. Balaão foi convidado para amaldiçoar os filhos de Israel, mas não conseguiu. O que ele diz? Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Números 23, 8. Então a gente vê a história de Balaão, aí que o crente ele não pode ser amaldiçoado, porque ele está debaixo da proteção divina. O caráter pacífico de Isaac. Vamos falar um pouco do caráter dele. Devido à inveja dos filisteus, Isaac teve que sair de onde estava. Ou seja, ele teve que sair ali e foi habitar no vale de Gerar. Ou seja, ele partiu de uma região e foi habitar no vale.
em uma outra região, mas que também tinha filisteus lá, não adiantava fugir, ele continuava dentro da região ali de Gerá. Então ele continuava vivendo entre os filisteus, saiu do centro, né, foi para o vale, e ali Deus também abençoou a vida dele. E diz que ele cavou poços, né, e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis 26, 18. Então, Isaque ele foi ressuscitar ali a memória do seu pai, cavando poços que Abraão já tinha cavado e tinham sido entulhados pelos filisteus. No entanto, por que esses poços eram importantes? A gente tem que entender isso. Os poços, naquela época, eram importantes porque não chovia muito. Na terra de Israel, ali naquela região, chove 2, 3 meses por ano. Depois passa o ano inteiro sem chover. Então é uma chuva pouca. Então ter um poço com água é algo, é a mesma coisa que ter dinheiro. Melhor que ter dinheiro. Naquela época a água era mais valiosa do que qualquer coisa. Então ter água ali para dar para os animais, ter água para beber, ter água para plantar. Então tudo isso a gente vê que era importante para eles. Eles precisavam de água. Então os poços eram importantes. E ele cavou esses poços. Só que o primeiro poço que ele cavou chamou de Ezeque. E os filisteus também foram lá e entulharam esse poço. Depois ele cavou outro poço chamado de Sitna. Também os filisteus entulharam esse poço. Ou seja, a Bíblia diz que os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Ou seja, eles foram lá enfrentar os pastores de Isaque. Só que o problema deles não é nem que eles usavam a água, é que eles entulhavam. Ou seja, nem tu e nem nós. Ou seja, isso é inveja. Inveja. Inveja não é quando você quer aquilo que o outro tem. É quando você quer destruir aquilo que o outro tem. Você fica infeliz com a bênção do outro. Então isso é inveja. Os filisteus estavam com inveja de Isaque. E eles entulhavam os poços de Isaque para que Isaque ali não criasse os seus animais, não fosse abençoado. Mas Isaque não os confrontou. A gente já vê aqui o caráter pacífico de Isaque, porque ele poderia muito bem partir para a briga e querer, de qualquer forma, cavar novamente aquele poço, mas ele não fez isso. Caráter pacífico. Um caráter resiliente. Então vamos falar um pouco de resiliência, entre outras coisas. Após perder a posse de 2 poços, Isaque não desistiu. Ele foi resiliente, enfrentou a oposição sem exasperar, praticou a longanimidade e continuou abrindo poços. Então a gente vai aprender algumas coisas aqui com Isaque. Vamos lá, né? Vamos ver essas características de forma detalhada. Foi resiliente. Resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc., sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Então, um conselho: leia esse texto aqui pelo menos 10 vezes, para você se adaptar a ele. Ou seja, Isaque é resiliente por quê? Porque diante dos problemas, diante das dificuldades, diante de coisas estressantes, ele não entrou em surto psicológico, emocional, ficou triste, entrou em depressão. Não, muito pelo contrário. Ele pensou de forma estratégica como que ele ia enfrentar aquela situação. Então, ou seja, ser resiliente é isso. É diante de problemas muito sérios, muito difíceis, você não surtar, você não chorar, ou seja, tem gente que chora, surta, entra em depressão, quer largar tudo. Não. Reflete ali, reflita, né, colocar a conjugação correta do verbo, reflita sobre a situação, ore a Deus, leia a Bíblia e procure resolver o problema, orando. Busque ali sabedoria de Deus para resolver o problema. Não adianta você entrar em desespero, não vai resolver o problema. Só vai resolver se você superar ali o problema, orando, jejuando, buscando a Deus de forma estratégica para que você possa vencer essas adversidades. Isaque enfrentou a oposição sem exasperar. O que é exasperar? É tornar-se áspero, desesperar muito, irritar sobremodo. Ou seja, Isaque, ele não se irritou, ele não
ficou ali áspero, brigando, desesperado. Não, não. Muito pelo contrário. Ele ficou tranquilo, calmo, ou seja, ele tinha um caráter pacífico. Ele simplesmente foi pensar em uma outra maneira em cavar um outro poço. Praticou a longanimidade, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. A gente estudou isso na revista anterior, fruto do Espírito. Então, longanimidade, paciência, perseverança, firmeza. É isso, ou seja, é aquela paciência, não é uma paciência qualquer, é uma paciência que vem do Espírito Santo. Então, Isaac ele era longânimo, ou seja, ele era paciente. Continuou abrindo poços, ele simplesmente não parou. E partiu dali cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Gênesis 22:23. Reobote, poço do alargamento. Ali ele foi abençoado por Deus. Então ele não parou. Ou seja, tem gente que começa já desiste logo, já larga tudo de mão ali e não quer mais fazer. Não, vou mexer mais com isso não, porque só dá errado. O inimigo só... tudo dele é o inimigo, né? O inimigo está lutando, o inimigo é contra. Irmão, esquece o inimigo. Olha para Deus que vai te abençoar. Então ele não parou de abrir poços e Deus abençoou ele grandemente. Livre de contenda, Isaac subiu dali a Berseba. Né? Ali Isaac e Abimeleque, rei de Gerar, fizeram um juramento de que seriam amistosos. Daí, Berseba significa juramento ou poço do juramento. Ali em Berseba ele cavou um outro poço, fez amizade com Abimeleque, rei de Gerar, e eles mantiveram um relacionamento amistoso de amigos de ali em diante. Ou seja, não necessariamente amigos, mas a partir dali não haveria mais contenda entre Isaac e Abimeleque, os pastores de Isaac e os pastores dos filisteus. Em meio a essas experiências, diante de toda essa turbulência, Deus vai lá e fala com ele. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26:24. Então Deus vai reforçar a sua promessa. E ali, de olho na promessa, olhando para a promessa, Isaac não parou. Isaac não parou. A vida cristã é assim. Vem dificuldade, vem tribulação, vem tudo. Mas se você olhar para a promessa, se você olhar para frente, ou seja, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha para a coroa da vida, olha para a vida eterna, olha para o futuro. Não olha para daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. Olha para daqui 1000, 2000, 3000 anos. Onde você vai estar? Queimando no lago do fogo ou você vai estar eternamente com Deus? A promessa é essa. Abraão creu na promessa, olhou para a promessa. Isaac creu na promessa, olhou para a promessa. Jacó creu na promessa. Todos eles acreditaram na promessa. Então nós temos que fazer o mesmo. Nós temos uma promessa de um dia ali vivermos na Canaã celestial. E se nós olharmos para essa promessa, com certeza qualquer problema que nós passarmos será um problema simples que não vai fazer aí nós desanimarmos. Obediência e submissão. Obediência e submissão. Certamente esses são os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Então vamos lá. Ele foi obediente aos seus pais. Começa por aí. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Ele honrou o pai e a mãe. Ele foi obediente. Então a gente começa vendo por aí o caráter de Isaac, né? Ou seja, um homem obediente. A prova mais eloquente do caráter obediente de Isaac foi ali quando ele foi oferecido em sacrifício. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22:2. Então, essa passagem aqui, eu detalhei ela um pouco mais lá no subsídio, parte 2 do subsídio, onde eu faço um paralelo entre esse sacrifício de Isaac, que não foi realmente um sacrifício que aconteceu, e o sacrifício de Cristo. Mas o que a gente pode aprender aqui? Que Isaac carregou a lenha. Ele foi obediente, ele carregou a lenha. E ele deixou ser amarrado no altar. Então diz a história dos judeus, não é a Bíblia que diz, né? um costume lá,
uma tradição, colocar assim, dos judeus, que ele tinha 25 anos de idade quando ele foi oferecido sacrifício. A Bíblia não diz, poderia ser menos, poderia ser mais, não tem problema nenhum. Mas de qualquer forma, ele aceitou ali ser amarrado no altar. Então, ele foi obediente. Até aí ele prova a sua obediência. Deus não permitiu que Abraão o imolasse e proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar. Então tinha ali um cordeiro em que Deus proveu. Ou seja, ele não sacrificou Isaac. Não sacrificou. Isso implica em quê? Uma figura de Cristo, oferecido em nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Abraão ali, quando ele olhou para aquele cordeiro, é como se ele estivesse olhando para Cristo, na cruz do Calvário, morrendo por nós, morrendo no nosso lugar. É isso, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Não podemos perder esse foco também. Tudo ali no Antigo Testamento aponta para Cristo. E esse momento também aponta para Cristo, porque Isaac não foi sacrificado, porque um cordeiro substituto morreu no seu lugar. Da mesma forma, Cristo ele é o nosso cordeiro substituto. Nós deveríamos pagar o preço do pecado, mas ele pagou no nosso lugar. Que nós possamos viver baseado nisso. Ou seja, não podemos, em hipótese alguma, perder o foco em Cristo. Não podemos perder o foco em Cristo. Às vezes a gente se preocupa tanto com bênçãos que esquecemos de Cristo. Mas o que fez de Isaac ter um bom caráter? O que fez dele ser um bom caráter? Foi o quê? Será que foi o esforço próprio dele? Não. Pela fé ele creu na promessa. Isaac foi regenerado. O Espírito Santo também habitava na vida de Isaac. Então, ou seja, é pela fé. Da mesma forma, eu vou ser um homem de bom caráter porque eu me esforço? Não. Porque o Espírito Santo me capacita para isso. O Espírito Santo te capacita. Agora nós temos que crer, temos que ter fé, olhar para Cristo, morto e ressuscitado. É Ele que nos fortalece e o Espírito Santo que habita em nós que nos capacita para sermos aí pessoas com um bom caráter. Conclusão. A Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados do Antigo Testamento e também no Novo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe para que nós nos espelhemos no caráter de Isaac para o fortalecimento da nossa fé e no Deus Todo-Poderoso. Então, Isaac, ele teve sua importância entre os patriarcas. A sua vida, tudo que aconteceu, ele aponta para Cristo. E nós, hoje, podemos sim olhar para a vida dele, nos espelhar e viver uma vida que o nosso caráter também seja aprovado diante de Deus, da mesma forma que o caráter de Isaac foi aprovado diante de Deus. Amém. Até a próxima aula. Aqui, as perguntas que você usar aí na sua igreja. A bibliografia recomendada, a revista indicou aí o Ensinador Cristão, essa revista que tem alguns subsídios aí. E o livro de apoio Caráter do Cristão. Fique por dentro do conteúdo da Escola Dominical, acesse ebdenfoco.com, acesse também o slidesebd.com, não coloquei aqui no slides, mas tem aí na descrição do vídeo, se você está vendo no YouTube. Se você já estiver na plataforma, amém, glória a Deus por isso, que Deus continue lhe abençoando. Até a semana que vem.